Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu queria pregar sobre as 3 virtudes da Igreja Tessalônica. O nosso texto base ele será 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Primeiro, eu quero dar a nossa introdução. Durante a sua segunda e terceira viagem missionária, Paulo acabou se deparando por Tessalônica, uma cidade que ela era estratégica porque ela era uma cidade portuária e comercial. Então, ela ficava situada na vila Egnátia, que era uma das importantes rotas da época. E o evangelho chegou com poder a Tessalônica, causando um efeito poderoso em todos os convertidos. Pelo bem que sabemos, quando a palavra de Deus é recebida e posta em prática, ela vai ter o poder de transformar vidas. E é isso que vamos ver acontecendo em Tessalônica. Então essa igreja em Tessalônica, ela era composta por pessoas que renunciaram principalmente à idolatria. E então, pela fé, eles foram e se entregaram ao Evangelho de Cristo. E isso foi uma das coisas que Paulo chega a elogiar em suas cartas aos Tessalonicenses, que era a respeito em como eles botaram em prática e como eles receberam a palavra de Deus. Mas é importante pensarmos, o que tinha de tão importante nessa igreja? O que transformou essa comunidade em algo tão especial? O apóstolo Paulo ele destaca 3 virtudes marcantes que a gente vai aprofundar aqui. E isso vai servir para a gente ter uma lição sobre como ter uma fé mais firme e uma fé mais autêntica. Então, já começando aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, a gente vê: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, o trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. A virtude é da fé. Logo aqui no começo, ele já diz, lembrando-nos sem cessar da obra da nossa fé. Então a primeira virtude que ela vai marcar essa igreja de Tessalônica é a obra da fé. Essa característica ela é marcante e ela se evidencia por meio das suas ações, que incluíam obediência à palavra, santidade de amor, bem como amor ao próximo, em uma fé que estava produzindo frutos. E isso é provado em Tiago, capítulo 2, versículo 22. Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, esse compromisso, ele era evidente. E Paulo expressava muito a sua gratidão a Deus por isso, pois a fé de Tessalônica ela não estava estagnada em algo ilusório. Não era uma coisa que eles apenas diziam, somos cristãos, mas eles não praticavam. E se praticavam, era aqui ou ali. Não. Aquela igreja e os seus crentes, eles estavam numa fé dinâmica e operante. Então, essa igreja, ela era caracterizada por sua transformação visível, que confirmava sua autenticidade, servindo de lição e modelo para os crentes que estavam ao redor de Tessalônica. Os crentes ao redor, eles viam e diziam, uou, essa igreja, esses crentes, eles nos dão motivação a ser pessoas melhores. Então, essa igreja revelou a fé genuína, sempre expressada através das atitudes
concretas e uma vida que glorificava a Deus. Então, dessa maneira, nós temos que ser como a igreja de Tessalônica, pois nós seremos motivados a gerar frutos na congregação local, demonstrando da nossa própria fé. Então, é só o que a gente lembrar. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a segunda virtude que nós vemos é a virtude do amor. Aqui, como eu já li em Tessalonicenses, temos o trabalho do amor. Isso é expresso. Então, essa segunda virtude expressa nessa igreja é o amor, que ela é manifestada de maneira ativa e concreta. Então, ela continua sendo mostrada e não é, como eu havia dito anteriormente, aparece aqui, outra ali, é uma questão de interesse. Contudo, o apóstolo Paulo, aqui em Tessalonicenses, ele menciona esse trabalho do amor. E ao mostrar esse trabalho, ele mostra que ela não era constituída apenas na fé, cegamente na fé. Mas ela tinha, além de uma fé sólida, ela tinha um amor prático que impulsionava as suas ações. Os tessalonicenses compreenderam que servir a Cristo exigia dedicação e esforços motivados pelo amor. Eles não separavam a doutrina da prática amorosa. Pelo contrário, o seu conhecimento baseado na verdade estava profundamente entrelaçado com o serviço genuíno aos irmãos. Então a gente pode ver isso como 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, traz. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Este amor labirintoso levou esses crentes a enfrentarem as dificuldades. Então, essas lutas e até mesmo o sofrimento, eles enfrentaram com amor. E esse sofrimento trouxe eles para serem mais dispostos a servir a Deus e ao próximo com alegria. Lembre-se o propósito que nós viemos para a terra. Nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir. E eles aqui estavam fazendo isso magnificamente. Então esse ponto forte dessa igreja nos ensina que o verdadeiro amor do cristão não é passivo e nem meramente sentimental, mas ele expressa, mais do que isso, um cuidado mútuo, numa oração intercessória, ou seja, entregando para os irmãos, orando a Deus sobre os irmãos. E isso ajuda na edificação espiritual e o apoio em momentos difíceis. Este amor nos leva a perdoar. Perdoar é uma coisa muito importante na vida do cristão. E suportar essas fraquezas alheias e estimular os outros à prática do bem. O amor faz tudo isso. E a gente pode ver como a palavra de Deus nos ensina isso na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, quando nós amamos a Deus e ao próximo, nós encontramos
sentido na nossa luta e nossa força para continuar. Pois a essência do verdadeiro serviço está na combinação inseparável da fé e o amor. E tem mais uma virtude, que é a virtude da esperança. Da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Paulo utiliza essa expressão de paciência da esperança, em que o termo de paciência, ele transmite mais uma ideia, não de ser paciente, de ser calmo, mas de ter firmeza e constância, ressaltando a ideia que nós devemos permanecer na esperança, permanecer esperançosos. Ao empregar essa expressão, Paulo queria destacar este outro ponto forte, que apesar do sofrimento que eles levaram por causa da perseguição que enfrentavam pelo amor a Cristo, e ainda assim eles permaneceram fiéis com a alegria vinda do Espírito Santo. Então eles ainda tinham esperança e eles eram fortificados pelo Espírito Santo. Essa terceira virtude nos ensina que a esperança cristã fortalece e traz júbilo ao coração daqueles que suportam grandes provas e dificuldades por amor a Cristo. Então, isso cumpre o que Pedro nos ensina. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da glória, vos regozijeis e alegreis. Então, essa realidade, ela impacta profundamente o coração do apóstolo Paulo. E isso também deve nos inspirar. Isso nos encoraja a perseverar com alegria e fé, e também se juntando ao amor. E tem uma nota, que é uma nota de Barnes, que ele traz sobre a Bíblia, que é essencial aqui. A paciência nas provas demonstra que a esperança na bem-aventurança futura nos sustenta em meio às aflições. Foi essa expectativa do céu. Foi por meio do Senhor Jesus que fortaleceu os tessalonicenses, capacitando-os a perseverar. Então, eu queria perguntar para você, irmão, aqui. O que você tem aplicado dessa igreja, dessas virtudes? O que você tem aplicado na sua fé hoje? O que você tem procurado seguir na sua fé? Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem praticado o amor, a esperança? Você tem uma fé sólida? O que você tem feito na sua vida atualmente? Você tem seguido a Deus fielmente? Você vai ser que nem os Tessalonicenses, que aceitaram a palavra de Deus e se entregaram completamente a ela? Ou você vai deixar um momento passar? Você vai dizer que não, melhor depois, eu vou fazer isso depois. Você vai empurrando com a barriga e vai gerando uma bola de neve. O que você vai fazer no dia de hoje? Decidem, porque os tempos do fim estão chegando. Então, com essa minha pregação, eu espero que você siga firmemente o que eu estou trazendo. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Senhor, por favor, ajuda nossos irmãos a compreenderem o quão importante é essas virtudes que são trazidas
em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Para que eles possam praticar a fé, o amor e a esperança. Que eles não desistam, que eles perseverem, assim como o povo de Tessalônica. Que eles possam também receber a palavra de Deus exatamente como eles receberam. Eles receberam e se entregaram totalmente à palavra de Deus. E assim, o Espírito Santo se apossou deles e ajudou para que eles possam melhorar cada vez mais. Que você possa, Senhor, transformá-los em irmãos que vão praticar isso de forma dinâmica e ativa. Que eles não fiquem apenas, não vou fazer isso agora, serem seletivos. Que você possa nos ajudar, Senhor. Portanto, eu lhe agradeço, Senhor, por tudo que tu tem feito por nós, agora e para todo sempre. Amém.